Padre, primeiramente gostaria de pedir a bênção. O senhor poderia dar um conselho para os jovens que estão na universidade e são bombardeados com argumentos científicos contra a fé e se enchem de dúvidas? É uma boa pergunta. Infelizmente, em muitas das nossas universidades, eu também estudei na Universidade Civil, antes de ir para o seminário, gestão de empresas, e então, infelizmente, tem muita, eu diria, falsa ciência. Tem muita coisa que é apresentada como científico, que aparentemente contraria a fé. Então isso é uma não verdade, é uma falsa ciência. O problema é meio complicado, as raízes são filosóficas. Aqui, se alguém quiser estudar, para você, o primeiro conselho que eu dou para você é: leia uma encíclica do Papa São João Paulo II, que se chama Fé e Razão. Fides et Ratio. Muito importante. O Papa explica que a fé e a razão estão em harmonia, em sintonia. A mesma verdade que Deus nos revela é a mesma verdade que nós encontramos estudando a criação maravilhosa que Deus fez. O Criador, que fez tudo esse mundo maravilhoso que você vê, nos falou. Então, aquilo que você pode descobrir pela ciência, quando ela é bem utilizada, confirma as verdades que o Criador nos revelou através do seu Filho único. É o mesmo Deus que está por trás de tudo. Deus não se contradiz. Deus não se contradiz. O problema é que o método experimental, o método científico, muitas vezes tem pressupostos filosóficos. Se a filosofia que está por trás não é boa, as conclusões vão ser erradas em alguns pontos. Segundo problema, muitas vezes muitos cientistas usam o método experimental aplicado a realidades que, pela sua natureza, ultrapassam o método experimental. Exemplo: é como se você quisesse ouvir com os seus olhos. Se você abrir muitos olhos, não consegue ouvir, porque para ouvir um som, você não precisa de olhos, precisa de... Então imagine que o método experimental são os olhos. Tem cientistas que pensam: eu só aceito aquilo que a ciência pode provar. Então, isso é como que absolutizar o método experimental. É dizer, o método experimental é a única via de acesso à verdade. Eu só aceito aquilo que eu vejo. Uma pessoa que diga isso, o que é que vai acontecer? Nunca vai perceber o que é uma música, porque a música não se vê, se ouve, meu irmão. Então, o método experimental não é a única via de acesso à verdade. A questão é um pouco ainda mais complicada, mas eu deixo só essas pistas. Eu tive alguns professores, bons teólogos, que eram grandes cientistas, antes de serem padres e teólogos. Um deles, um professor italiano, chamado Giuseppe Tanzellaniti, trabalhava num observatório astronômico. Ele tem publicações científicas sobre galáxias e coisas assim. Hoje é padre e professor de teologia. E fez um famoso dicionário que está em italiano e inglês,
que se chama Dicionário Interdisciplinar Ciência e Fé. São 2 volumes bem grandões. E aí, nesse dicionário, eu tenho temas científicos, por exemplo, princípio entropia, né? Física quântica, teoria de evolução, todas essas vozes. E nesses artigos ele mostra como o dado científico está de acordo com a revelação que Deus nos fez em seu Filho Jesus. Eita, padre, interessante! Isso é o que você devia estudar para conseguir responder aos seus professores. E isso obrigaria você a estudar também bastante filosofia. Um dos problemas da nossa cultura é que deixamos de pensar. Só tem profissão prática, funcional, né? Mas o homem não pode viver sem verdade. E a filosofia que há é uma filosofia muito subjetivista e muito relativista. O Papa João Paulo II, lá na encíclica Fides et Ratio, diz que é necessário voltar a uma filosofia metafísica. Padre, não percebi nada. Paciência, reze pelos estudantes.